E aí galera, tudo bem com vocês? Tá? Hoje aqui no meu canal a gente vai começar uma série falando sobre a educação nova no Brasil, tá? A gente vai partir de alguns momentos da história, mas a gente vai partir por que surge a escola nova no Brasil, tá? A escola nova ela surge no Brasil principalmente no início do século XX. Por quê? Até então a educação no Brasil era de característica privada, tá? Era organizada pela igreja e algumas partes com incentivos do Estado. Porém, alguns educadores do Brasil, principalmente dois que eu vou citar aqui, que é o Anísio Teixeira, que vamos falar no próximo vídeo, e vamos comentar um pouco nesse vídeo sobre o Monteiro Lobato, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário um vídeo do outro canal, que é do Henry Bulgado, que a gente fala um pouco sobre a história do nosso camarada aqui que nós vamos apresentar hoje, Monteiro Lobato, tá? Porque algumas características deles têm a questão do racismo, tá? A questão do racismo é a questão da divisão das raças, tá? Mas olha só o que é importante. Quando a gente vê a história do Monteiro Lobato, basicamente ele vai se inspirar nas inspirações filosóficas da escola nova no Brasil, tá? Detalhe importante, ela é do John Dewey, tá? Fundador da escola filosófica do pragmatismo lá nos Estados Unidos, tá? Lembrando que algumas coisas que você vê hoje, por exemplo, educação de tempo integral, creches, tá? E isso vem tudo do processo da escola nova. E quando a gente fala da década de 30 no Brasil, a gente também tem que relacionar o contexto histórico. Ainda no Brasil, nós vivemos aquele modelo de país agroexportador. Ou seja, as nossas produções vão para fora do Brasil. É nesse momento que a indústria no Brasil começa a crescer. Tá? E ao mesmo tempo o processo de educação, que eu estou da iniciativa privada, na mão das igrejas, depois com a escola nova eu passo para a iniciativa pública, que ela é uma educação gratuita, universal e gratuita a todos os brasileiros com idade escolar. Então, quando ele vem para o Brasil, essas ideias, vem também com o Lourenço Filho, o Anísio Teixeira e o Fernando de Azevedo, juntamente com o Monteiro Lobato. Tá? É importante a gente salientar isso. Mas o que eu quero apresentar aqui para vocês é duas obras muito importantes, tá? Para entender o processo de literatura do Monteiro Lobato, tá? O Monteiro Lobato ele tem dois livros muito interessantes dentro dessa perspectiva, tá? De como é que vou querer um novo Brasil, um novo modelo de realidade. Lembrando que no final do século XIX eu vou começar a ter um processo racista no Brasil, que é o famoso branqueamento, tá? Eu vou começar a trazer imigrantes do continente europeu, principalmente italianos e alemães, que vêm para cá com uma perspectiva principalmente de mudança, de mudar. Tá? Então, o que é interessante quando a gente fala desse processo da escola nova? A gente fala que esse processo é muito importante. Quais os dois livros que a gente vai pegar da questão do Monteiro Lobato? Tá? É o Conto do Narizinho, tá? Que é importantíssimo. A Menina do Narizinho Arrebitado, Reinações de Narizinho, tá? Por que essas duas obras? Olha só, ela vai mudar o processo literário da escola no Brasil, tá? Porque até então as leituras estavam muito voltadas para algumas leituras europeias. Agora não, a gente vai começar a procurar defender os elementos da escola nova, tá? Principalmente o processo literário, olha só, ele vai influenciar também na escrita. A partir do momento que eu começo a ler as histórias, tá? Eu começo a produção de artigos. Isso é muito importante, até porque, pessoal, quando a gente fala desse ideário de escola nova, a gente fala de uma nova perspectiva, tá? De uma nova mudança na estrutura social do Brasil. E uma outra coisa mais interessante do próprio Monteiro Lobato é quando ele escreve essas perspectivas. Eu vou falar também um pouco da narrativa que é criada através dessas suas leituras, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Que é uma grande obra da literatura brasileira, da literatura infantil. Mas quando a gente vê essas coisas, a gente começa a observar como é que a escola nova está considerando os processos, tá? Olha só que interessante. Vai ser voltadas essas obras, principalmente do Monteiro Lobato, voltado para a infância. Porque é aí que ela vai começar a compreender a literatura, principalmente a literatura brasileira, tá? Porque a gente tem muita influência da literatura portuguesa, tá? Então, nesse primeiro vídeo, pessoal, da série da Escola Nova, a gente vai apresentar um pouco do Monteiro Lobato. A gente apresentou um pouco do Monteiro Lobato, seus dois livros que foram importantíssimos, tá? Principalmente para a arte moderna. Quando a gente fala
desses dois livros para a literatura, a gente fala de uma interpretação de texto, tá? Dá um ponto de partida com uma criança querendo aprender a ler, tá? Buscando novas coisas. Olha só, é importante demonstrar que o movimento ele é burguês também, tá? A burguesia também está interessada nesse momento. Isso que é muito interessante. Eu vou ler aqui um trecho aqui de uma citação do Souza, tá? Que ele fala o seguinte, Souza 2010. Nesse tipo de literatura infantil moderna, além dos componentes estéticos e estruturantes dos contos em geral, personagens, lugar, tempo, linguagem, organização e foco narrativo, a disposição do texto no papel e as escolhas gráficas e ilustração. Tudo despontava em espaço na busca das opções valorativas, éticas e pedagógicas elitistas pelo autor. Ou seja, é uma educação voltada para as elites, tá? Então, pessoal, queria que vocês compartilhassem esse vídeo, tá? Deixassem seu like aqui, comentassem e até o próximo vídeo que a gente vai falar dos autores brasileiros falando da escola nova, tá? Muito obrigado e até a próxima.